morei até aos 9 anos de idade. O primeiro contato assim com a língua portuguesa foi mais com os meus familiares, com os membros da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e depois com a minha própria tia, onde era professora do local, era professora multisseriada, aquela que tinha desde a primeira série até a quarta série primária, e ali foi onde nós tivemos os nossos primeiros aprendizados. É claro que de uma forma bem precária, mas era o único meio que nós tínhamos de aprender algo. Depois dos 9 anos, foi que eu me mudei para a cidade juntamente com meus irmãos para darmos continuidade aos nossos estudos. E aí onde foi que teve um contato com os estudos de uma forma mais bem elaborada, mais bem organizada, mas no geral foi mais desta forma, como já havia dito anteriormente. O meu contato, né, com o português, normalmente os pais, os irmãos mais velhos, começam a nos ensinar as primeiras palavras, as primeiras dicções, principalmente o sotaque da região onde nós vivemos. A mãe, as outras crianças, contato com outras crianças, né? E na escola, não tem outro jeito não. Porque você tem alguma coisa para apresentar a mãe, né? Eu acho que o pai e a mãe é mundo bem que em sociedade, né? A sua vizinhança, a família. O Gmeio é a primeira família. Regina depois a Nígia, a escola, né? As primeiras palavras, né? A Nígia. Até os 9 anos eu morei na zona rural e, neste caso, a escola que eu participava era minha tia, professora, e era o tipo de escola multisseriada, onde uma única professora dava aula para todas as séries, desde a alfabetização até a quarta série primária. Era bem defasada porque não se tinha muitos recursos. A professora era uma professora leiga que tinha apenas a quarta série primária também, e só depois que dos 9 anos foi que eu me mudei para a cidade, e aí onde eu fui estudar e tive uma certa dificuldade no processo de adaptação, exatamente porque nós vimos a metodologia que se utilizava lá pela professora anteriormente era uma metodologia bem defasada, não se tinha muitos recursos, não se tinha uma pedagogia. E na cidade o processo de adaptação foi um pouco difícil, exatamente porque a forma de avaliação era outra, né? Mas que no decorrer do tempo eu consegui me adaptar. O meu primeiro contato com a língua portuguesa é na escola, a alfabetização no primário. Então ali a gente começa a aprender tanto o cursivo quanto a fala e a escrita, e é o nosso primeiro momento, um momento maravilhoso quando começamos a ter descobertas. Naquela época também não existia o curso de alfabetização. Apesar de naquela época ainda não ter assim divisão de cursos, geralmente a professora era uma professora para todas as séries, multisseriadas, multisseriada, né? Mas a gente tinha o início da alfabetização que começa com as primeiras letras, depois as junções das sílabas. E hoje já é mais específica, a professora já é especializada para a alfabetização.
Naquele tempo, não. E o reforço em casa, né? E um reforço em casa. Senhora, Então, isso pode ser. aqui, Regina, esses estão prontos. O português que eu uso nas minhas celebrações, nas minhas reflexões, é um português mais formal, onde a gente toma cuidado com o que vai dizer, a construção frasal, tudo isso. Já o português que a gente usa com os amigos, que eu uso com os meus amigos, é um português mais espontâneo, onde a gente usa muitas vezes até mesmo de gírias que são próprios do contato com cada amigo. É bem diferente, né? O português que a gente se usa para comunicar com as pessoas. Então, nesse sentido, eu diria que é muito mais fácil fazer uso deste português com as pessoas do que mesmo com as pessoas dentro de uma assembleia onde você está refletindo ou onde você está ali conduzindo a celebração. Bem diferente. De nada adianta ter uma bela ceia de Natal e no fundo do coração não somos capazes de olhar no olho um do outro e dizer eu te amo. Talvez nas costas carregando raiva, ódio, rancor, vontade de esgoelar o outro, não é? Mas está ali com a cara bonita, sorrindo, mas o coração amargo, carregado de ódio, não vale para nada. Para nós que trabalhamos com púlpito, para nós que trabalhamos com pessoas, para gente que tem uma vida muito exposta, é um pouco complicado usar o mesmo timbre de voz numa conversa doméstica e estando num púlpito, onde precisa de uma exegese, onde precisa de uma retórica, uma postura. Então, não é a mesma maneira que eu falo no púlpito que eu venho dizer ou conversar com as pessoas no cotidiano. E mais triste ainda é passar essa vida e nunca ter dito àquelas pessoas que estão do teu lado, eu te amo. Eu, pelo menos, não tenho cuidado de melhorar ou piorar meu português de acordo com quem está falando. Porque está falando com a pessoa menos esclarecida. Quando eu menos esclarecido, eu falo o que eu falo. Se precisar, eu traduzo. Dependendo também. Precisar traduz. Mas também tem dependendo também, porque você não vai falar numa linguagem para uma pessoa que não tenha o conhecimento. O não culto, né? Você diz. Né? Mas é o tipo da coisa. Eu vou de uma palavra. Na sala de aula mesmo, quando eu era professora, eu explicava cientificamente. Via que eles não estavam entendendo, eu ia para outro mais vulgar. Até que eu chegava no chulo. Partir do mais alto para o mais simples. Deixa só antes eu abrir aqui um parênteses para explicar o entendimento de erraticidade. Erraticidade é o intervalo entre as reencarnações. Na palestra a gente conversa. Conversa igual para a pessoa entender. O português ele é uma língua difícil, porque o que nós aprendemos na escola se distancia um pouco da forma como nós nos comunicamos com as pessoas, ou até mesmo a forma como nós escrevemos. Ele se torna difícil, principalmente na minha profissão, porque a minha ferramenta de trabalho é a comunicação. E a todo instante nós estamos pregando, nós estamos nos encontrando, nos reunindo com pessoas, e isto precisa exatamente usar de uma linguagem. Se a ferramenta é a comunicação, eu preciso estar constantemente em observação para ver se eu estou exatamente correspondendo ou comunicando bem. E para isso precisa. Então eu sinto essa dificuldade, às vezes, principalmente nos momentos de pregação. O português, dentro de tantas línguas que existe, né, tantos sotaques, é uma língua assim um pouco difícil, porque a mesma palavra ela tem vários significados. Então a gente precisa entender bem o contexto de uma frase, o contexto de uma estrofe, para entender bem o que aquela palavra quer dizer para nós. Eu acho que o português seja um pouco difícil, sim. O hino da vitória será
várias palavras com significados diversos, né? Uma mesma palavra com significado diverso. E depende também da região, né? Que cada região usa uma linguagem diferenciada, né? Então, é difícil, não é fácil, porque a gente fala o português, mas não fala corretamente. Aqui na Bahia, eu acho que fala melhor. Porque a gente pega um carioca, um paulista, começa a falar na segunda pessoa, daqui a pouco ele vai para a primeira, para a terceira, ele mistura tudo numa frase só. E aqui na Bahia não, a gente está falando na primeira e continua a frase, né? Até na televisão a gente vê falar errado. Ficou bacana aí, entenderam essa questão? Conscientiza-te que mais das vezes não acredita que tais acontecimentos são causados pela sintonia em que vives e não assimilas o quanto está submerso. Farei uso do texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Nos diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se não tiver amor, isso de nada me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Agora, portanto, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas, a maior delas, porém, é o amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que tine, soaria e não teria som. Capítulo 5, Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus, não se referia à generalidade dos sofredores. Ler, você tem que ler o pé da letra, explicar, você tem que trocar em miúdos, não é isso? Ainda que eu tivesse, né, falado a língua, como é que me perdi, dos homens, e não tivesse amor, é a mesma coisa que ele está malhando em ferro frio. Não adianta nada você espalhar, falar sobre a religião com as pessoas, se você não fala com caridade, com amor, com dedicação, com humildade, com nada disso. Porque você chega lá na frente, começa com a soberba, você não está falando da linguagem de Deus, você está falando da linguagem de Deus. Humildade acima de tudo. Confio naquele que me prevalece. Fora da caridade não existe fé. Eu já estou no momento de tudo dá graças. Ninguém vive sozinho. Eu digo, sem amor não vai a lugar nenhum. E fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Amar ao seu próximo como a si mesmo. Tem telhado de vidro, nos olhos, pedras.